Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, antes de mais nada, como de costume, eu quero louvar o nome do Senhor nessa noite, pela oportunidade que foi me dada, porque eu entendo que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de pregar, de ministrar a palavra do Senhor, eu acredito que se cumpre-se a palavra de Deus sobre a minha vida, que eu vim de pregar o Evangelho a toda criatura. E por isso, eu louvo a Deus por todas as oportunidades que tenho, porque é muito importante para mim. Quero agradecer esta noite também, ao nosso presidente, ao São Paulo, a qual me fez o convite. Me sinto honrado nesta noite com este convite, porque eu creio que se o Senhor tocou no coração dele para me chamar, é porque Deus tem algo para falar com a igreja nessa noite. Quero louvar a Deus, a minha digníssima esposa que está lá atrás, minha intercessora, minha ajudadora, minha editora, minha conselheira, minha acompanhadora, porque eu creio que tudo isso que tem se cumprido na minha vida, ela tem sido parte disso. 99,9% tem tido as mãos dela sobre a minha vida, para me ajudar e me acompanhar. Em nome de Jesus. Me sinto grato nesta noite pela oportunidade que estou tendo. Irmãos, quero dizer para todos nesta noite que o Senhor ele não te trouxe aqui à toa. Eu não sei a forma que você veio parar neste lugar, eu não sei as lutas que você passou, eu não sei a forma que você chegou neste lugar, mas eu sei que se você está aqui, se você chegou neste lugar, o Senhor tem uma palavra para você. E eu acredito nessa noite que você não vai voltar da mesma forma que você entrou, porque o Senhor quer falar com você nessa noite. Em nome de Jesus. Pode ter certeza disso, é com você. É com você que o Senhor quer falar. Eu quero pedir a você que entrou neste lugar, não reverente e reverência a mim, mas a Deus que tudo pode e tudo faz. Fique sobre os seus pés, vamos fazer uma leitura em nome de Jesus. Lucas, capítulo 15, texto muito conhecido, texto muito pregado, um texto muito falado, e durante essa semana eu perguntava para Deus, Senhor, por quê? Porque quando a gente começa a pregar, quando a gente começa a ministrar a palavra de Deus, a gente sempre quer trazer algo novo para a igreja, a gente sempre quer trazer uma palavra, uma ministração diferente para edificar a igreja. E eu perguntava para Deus, Senhor, o povo já ouviu essa ministração 39 vezes, mais uma vez. Aí o Senhor parece no meu coração e dizia, você não conhece o meu público, você não conhece quem eu vou enviar hoje no culto, você não conhece as pessoas que vão estar naquele lugar. E eu entendo que nós temos que sempre obedecer ao voz de Deus. Ele sabe de todas as coisas, nós não sabemos nada. Antes de nós lermos Lucas capítulo 15, eu quero que você feche os seus olhos, eu quero fazer um coração, porque depois da leitura eu não quero que você perca aquilo que o Senhor quer dizer para você nessa noite, em nome de Jesus. Ligue seu pensamento a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite rendemos graças a Ti. Eu agradeço, Senhor, pela oportunidade que estou tendo, Pai, porque nós sabemos a responsabilidade que nós carregamos de trazer a Tua palavra. Então, nesta noite, meu Pai querido, que eu não venho falar nada de mim, que eu não venho dizer nada daquilo que eu sou, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, mas que o Senhor venha ministrar a Tua vontade nesta noite. Tira todo o meu eu, tudo aquilo que sei, tudo aquilo que sou, para que o Teu nome venha ser glorificado nesta noite, meu Deus. Porque nós queremos, Pai, que o Senhor tem um propósito com a igreja.
depósito, para esse cômodo, como o Senhor mesmo enviou para estar aqui. Então quero pedir ao Senhor, meu Pai, nesta noite, prepara corações, prepara o espírito de cada um, prepara, meu Pai querido, corações para que a palavra que vai ser ministrada nesta noite venha ser como uma flecha, meu Pai, em direção ao alvo, e que quando essa palavra chegar, que ela possa edificar, transformar, que essa palavra possa mover o céu, para que essa pessoa possa entender o quanto ela é importante na tua casa, em nome de Jesus, Pai. E nesta noite eu entrego a cada um em tuas mãos. Traz sensibilidade, traz, meu Pai querido, visão, traz consciência, traz tudo aquilo que teus filhos precisam, para que possam sair deste lugar edificado pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Lucas, evangelista Lucas, capítulo 15, versículo 20. Lucas, capítulo 15, versículo 20. Todos acharam? Amém. Quem não achou, pode levantar as mãos. Os obreiros estão nas suas laterais e eles vão estar te auxiliando para que você possa fazer a leitura conosco, em nome de Jesus. Podemos ler? Amém. Amém? Amém. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Vamos ler de novo esse versículo. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Pode se assentar em nome de Jesus. Quero que você preste bastante atenção naquilo que vai ser ministrado nesta noite. Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós lemos nesta noite fala-se de uma parábola. Parábola do filho pródigo. Parábola de alguém no momento da sua vida. A parábola do filho pródigo vai dizer que em um momento de sua vida, este filho decide sair da sua casa. Mas se a gente pegar esse texto e se a gente começar a refletir sobre a nossa vida, se a gente começar a refletir sobre aquilo que nós somos e aquilo que nós vivemos dentro da casa, nós vamos pegar esse texto e trazer para nós. Porque aqui fala-se de um filho que decidiu sair, mas fala-se também de um pai que ficou. E todo filho que está na casa, um dia vai decidir sair sim, mas não da casa do pai, não da presença do pai, mas para se unir-se a alguém e ter uma vida com alguém. Só que eu acredito que todo filho que decide sair da sua casa
acontece de uma forma progressiva. Só que se a gente trazer para nós mesmos esse pai que fala-se na parábola, um dia foi filho, um dia foi jovem, um dia precisou também de alguém instruir, de alguém ensinar, para que ele pudesse se tornar um pai. Um pai, hoje em dia, eu acredito que tem vários pais aqui, é um jovem que cresceu e que teve que adquirir responsabilidade com a sua casa e com a sua família. Um pai que o seu filho na sua juventude teve que ensinar como andar, como falar, como se vestir. Um pai que teve que aprender a sustentar e a prover a sua família. Esse mesmo pai que criou este jovem é o mesmo pai que vai olhar para o filho e vai ver ele chegando diante dele e falando para ele: pai, me dá a herança que me pertence, me dá aquilo que eu tenho direito. Mas preste atenção aqui. Todo filho que quer sair da sua casa não quer sair de uma hora para outra. Talvez está incomodado com as regras, está incomodado com as leis e quer viver algo novo, quer viver algo que ainda não viveu, quer passar talvez por coisas que ainda não passou e não experimentou. E a pergunta desta noite que eu faço para a igreja é: quando este jovem chega diante do pai pedindo a sua herança, pedindo a parte que ele tem direito, o pai em nenhum momento vai falar para ele: não pode, não te dou, não é certo. Em nenhum momento nós vemos o pai aconselhar o filho que a melhor escolha é estar na casa de Deus. Por quê? Porque o pai, ele não aconselha quem no seu coração decidiu sair. Talvez você não entendeu, eu vou repetir de novo. Talvez o pai não aconselha quem no teu coração decidiu sair. O que eu estou querendo falar para a igreja nessa noite? Muitas vezes nós decidimos fazer o que nós queremos fazer, decidimos escolher coisas que o pai não escolheu para nós, e a única coisa que nós queremos que o pai faça para nós é assinar o passaporte para que nós possamos sair da presença dele. O pai não aconselha quem do seu coração decidiu sair. E isso é muito triste, irmão, porque alguém que decide sair da casa do pai, ele começa a ver, olhando para dentro dele mesmo e ver que o ambiente que ele está já não está mais para ele, que o ambiente que ele está já não se sente mais feliz, que o ambiente que ele está já não faz parte da vida dele mais. Mas se a gente tentar compreender, não existe lugar nenhum nesse
sair da casa do Pai, de não ficar mais na casa do Pai. Nós entendemos que quando o filho chega diante do Pai e pede a sua herança, a parte que lhe é direito, o Pai simplesmente entrega. Ou seja, alguém que chegou sem nada e ainda quer levar alguma coisa. Alguém que chegou sem nada e ainda quer levar alguma coisa. Já viu aquele novo convertido? Entra quebrado, arrebentado, endividado, cheio de problema, cheio de frustração. O único caminho que ele acha é a casa de Deus. A única coisa que ele encontra, o único recurso que ele encontra é estar na casa do Senhor. Chega sem nada, todo quebrado, e ainda quando quer sair, ainda acha que ele levou alguma coisa. Mas o Pai ele não nega, porque o Pai ele conhece o filho que tem. O Pai é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe, pastor, onde tudo isso vai chegar. Ele sabe aonde a história termina. Mas talvez se ele chegasse diante do filho naquele momento e falasse para ele: olha só, vai dar tudo errado. Eu sei aonde isso vai terminar. Você vai sair daqui, vai perder tudo, vai viver sua vida absolutamente, vai desejar comer a comida dos porcos, e depois você vai voltar. Quem dera, irmãos, se todas as nossas decisões que nós temos na igreja, o Senhor pudesse nos mostrar o resultado delas. Se tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente deseja e determina na nossa vida, se Ele pudesse nos mostrar onde vai chegar, não tinha tanta meninice na igreja, não tinha tanta reclamação, não tinha tanto pecado, não tinha tanta gente reclamando do Evangelho, não tinha tanta gente pecando, não tinha tanta gente fazendo o que não deve. Só que o problema é que os nossos pecados são como uma plantação, que da mesma forma que nós pecamos, nós estamos plantando, e um dia nós vamos colher. E o problema é que essa plantação ela demora um tempo para poder crescer. O resultado dos nossos pecados demora um tempo para a gente poder ver e sentir na pele. Porque quando esse jovem ele sai da sua casa, a Bíblia vai dizer que depois de um tempo, ele viveu a sua vida dissolutamente. Depois de um tempo, não foi no mesmo dia, não foi na mesma hora. Enquanto tem dinheiro, tem amigo. Enquanto tem status, tem amigo. Enquanto tem alguém para poder pagar uma meritinha para você, tem amigo. Enquanto tem alguém para poder pagar uma droga para você, tem amigo. Enquanto tem alguém para poder pagar qualquer coisa que te leva para longe do Pai, você tem amigo. Aleluia. Mas quando o dinheiro acaba, não tinha um amigo com esse jovem para dizer para ele: ah, você gastou comigo, tem que gastar com você também. Eu tenho que te ajudar. E o problema disso tudo, irmãos, que Deus sempre envia alguém para nos alertar. Ele sempre levanta alguém para nos direcionar. Pastor, hoje em dia está difícil ser pastor, porque toda pessoa que você vai ganhando já sabe de tudo.
vida dele para conduzir as pessoas. Aí o pastor vai aconselhar alguém, é um problema, porque aquilo que você vai fazer, a pessoa já sabe o que vai fazer. Ou seja, talvez você vai virar a pessoa lá, esse pastor não sabe o que ele fala. Ele não sabe o que ele está falando e pedindo. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor faz hoje. Você só vai entender amanhã. É só depois. É só depois que o resultado aparece. Então esse pai, ele não fala para o filho, não sai. Esse pai não fala para o filho, vai dar errado. Você quer? Toma. Porque o pai, ele não negocia trabalho com ninguém. Ele não negocia, ele não obriga ninguém a ficar na casa. Fica quem quer, permanece quem quer, louva quem quer, prega quem quer, ora quem quer, participa quem quer, serve quem quer. Meu irmão, você não está entendendo o que eu estou querendo dizer essa noite, mas a obra do Senhor é por amor, é por desejo de fazer para Ele. É para Ele. É tudo para Ele. É por Ele. Todas as coisas. Aleluia. Irmão, pode ser um camarada que está lavando o banheiro. Pode estar varrendo a igreja e o Senhor está olhando do céu da terra. Olha meu filho. Olha a gratidão que ele tem comigo. Tirei da droga, tirei do prato. Era para estar morto. Estava tudo arrebentado, mas hoje está lá. Está varrendo, está lavando, está pregando, está evangelizando. Obrigada, Jesus. Seja grato. Seja grato àquilo que Deus colocou na tua mão. Seja grato àquilo que Ele confiou em você. Ei, a Bíblia não fala a função do filho naquele lugar, mas eu acredito que ele tinha uma função naquele lugar. Ele não se importou. Ele não se preocupou com quem ia ficar, ele só queria viver a vontade dele. Ai, meu irmão, muitas vezes queremos orar somente aquilo que nós desejamos, aquilo que a gente deseja. Por isso que a igreja está cheia de gente fraca, porque só pensa em si mesmo. Porque quando nós aprendemos a servir uns aos outros, quando aprendemos a dar nossa vida para os outros, aí Deus começa a entender que você aprendeu com o coração como dele. Até quando nós vamos ser egoístas nas nossas vidas? Ai, meu irmão, eu vim me pregar essa mensagem aqui hoje. E Deus falou, prega e pronto, acabou. Até quando nós vamos ser egoístas de nós mesmos? Preocupados demais com aquilo que nós ainda não temos e esquecendo de agradecer aquilo que o Senhor já fez. Agradeça a Deus pelo que Ele já fez na sua vida. Você está vivo? Ei, o carro novo ainda não chegou, mas você está vivo. A casa nova ainda não chegou, mas você está vivo. Você ainda não é um grande pregador, mas você está vivo. Vai acontecer se você se entregar verdadeiramente ao Senhor. Pode ter certeza, Ele vai cumprir. Todo dia, nós olhamos e vemos pessoas fracas e desanimadas. Irmãos, preste atenção que fizemos um congresso semana passada, todo mundo cheio do Espírito Santo, todo mundo cheio da presença de Deus. O negócio não é o congresso.
Deus. Porque ser cheio numa eventualidade na igreja, cheio na sexta, cheio no sábado, cheio no domingo, arrebentado na quarta, arrebentado na sexta, desanimado no domingo, querendo largar tudo na quarta, querendo retroceder na sexta, desistir de tudo. Ei! Que igreja é essa que nós estamos lidando? Palavra dura, nem glória a Deus tem. Sabe por quê? Porque tem palavras que é para entrar e rasgar a gente por dentro. Eu queria trazer uma mensagem aqui muito boa, maravilhosa. Deus vai dar tudo que vocês precisam. Te garanto, está todo mundo gritando, chorando e é comigo mesmo quando acabou. Mas não foi essa mensagem que o Senhor mandou para mim pregar nessa noite. Quando o filho pródigo, depois de um tempo, ele decide sair, e o texto que a gente leu vai dizer que ele foi para longe. Irmãos, se você não estiver bem dentro de você, em lugar nenhum que você estiver, você vai estar bem. Tem pessoas que vão para o botequim porque tem que ficar tranquilo, porque senão se estressa demais. Tem pessoas que fumam maconha porque senão não tranquiliza e não vive bem. Tem pessoas que têm que fazer de tudo para buscar viver uma vida melhor. E quando para tudo e a gente para ver, não chegou a lugar nenhum. Está do mesmo jeito, da mesma maneira. E ele vai para longe da presença do Pai. A pior escolha que o ser humano tem é ir para longe da presença do Pai. Por quê? Porque sem o Pai não tem ninguém para te instruir, não tem ninguém para dizer: está errado, isso não vai dar certo, você vai chegar a um lugar que não deve. Mas quando nós pecamos, e quando nós decidimos viver as nossas vontades, a única coisa que nós queremos é ir para longe. Porque o pecado nos faz afastar da presença do Pai. Mas existe uma coisa aqui que eu preciso passar para a igreja. O Pai em nenhum momento vai atrás do filho. Isso é um problema, porque a igreja acredita que se o camarada saiu da igreja, o pastor tem que ir atrás dele. Se o camarada que é filho da igreja não quer ir no culto, o pastor tem que estar na casa dele, porque senão ele não volta para a igreja mais. No contexto desta palavra tem mais duas parábolas. A parábola da dracma perdida, que tinha 10 dracmas, perdeu uma. A Bíblia vai dizer que ela acende a candeia, varre a casa, acha a dracma, chama suas amigas para comemorar. Fala-se também da ovelha que se perdeu. O pastor deixa os 99 no aprisco e vai atrás da ovelha que se perdeu. Mas a parábola do filho pródigo, o pai não vai atrás. Espera aí, mas se eu perguntar para a igreja nessa noite, qual que é o mais importante? A dracma que se perdeu? A ovelha que se perdeu? Ou o filho que saiu da casa do pai? Qual que é o mais importante? Igreja, qual que é o mais importante?
Se o filho é o mais importante, porque a dracma é um objeto inanimado, não tem vontades, não tem desejos, não tem ações, não teria como voltar para o colar de novo sem varrer a casa, sem acender a candeia para molhar a chave. Você não está entendendo? Eu vou te explicar. Muitas vezes nós vamos precisar varrer a casa, acender a candeia e limpar aquilo que está sujo. E pode ter certeza, aquilo que você procurar, você vai achar. Mas por que o pastor vai atrás da ovelha? A ovelha é um animal irracional. Essa ovelha não conseguiria voltar para casa sozinha. Ela ia se perder e ela ia morrer, essa ovelha. Ela não saberia o caminho de volta. Então precisava que o pastor fosse atrás dela. Mas por que o pai não vai atrás do filho? Talvez até os seus empregados perguntam para ele: nossa, seu filho está esbanjando, está pecando, está errando, está fazendo tudo que é de errado, vai atrás dele. E o pai só está assim: estou em silêncio. Porque quando ele está desfrutando da vida dele, e quando ele está aprontando, eu estou em silêncio. Eu não vou atrás de quem decidiu sair. Eu não vou atrás de quem decidiu pecar. Aí o irmão acha que passa tudo atrás dele. Tem nada, meu irmão. Quem um dia teve na casa, participou da casa, sabe o caminho de volta. Tudo na nossa vida está relacionado a uma decisão. Talvez alguém perguntou ao pai: você vai atrás dele? Não. Ele sabe o caminho de casa. Ele conhece quem é o pai dele. Ele sabe o que viveu aqui. Tem pessoas que falam: não volto nunca mais aqui, mas eu passo. Não, ninguém também fazer para mim. Crente mimado, crente dodói, crente criança. O pastor não tem que ir atrás de você, não. Quem decidiu sair foi você. Quem decidiu largar o evangelho foi você. Amém, igreja? Está todo mundo me ouvindo? Amém. Glória a Deus, aleluia. Não sabe viver. entre aspas, você não pecaria, você não erraria e não sairia da igreja, porque teria alguém te impondo alguma coisa. Só que o amor de Deus, ele é tão incondicional, que esse amor nos dá liberdade de escolher aquilo que nós queremos fazer. E quando esse jovem, ele sai da casa do pai, ele queria viver uma liberdade fora da casa do pai. Mas a liberdade fora da casa do pai, ela se torna uma escravidão.
jogue fora. E isso é o problema. Porque a Bíblia vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Aí você já me pergunta, peraí, por que esse jovem não morreu? Calma, a mensagem não acabou. O salário do pecado é a morte. Só que eu acredito que toda liberdade longe de Deus é uma escravidão. Uma escravidão que nós não percebemos, mas nós não temos mais a liberdade de escolher o que queremos fazer. Se nós estamos na droga, queremos usar mais droga. Se estamos bebendo, queremos beber mais. Se nós estamos prostituindo, queremos prostituir mais. Porque nós não temos mais força para escolher o que queremos realmente fazer. Porque o pecado já não deixa mais a gente decidir e escolher o que queremos fazer. Vocês estão me entendendo? Eu sei que a palavra é dura, eu sei que a palavra é pesada, mas o Senhor mandou pregar, eu vou pregar, infelizmente. Você vai sair daqui, talvez vendendo pão para pastor, não tem problema, mas vai levar essa mensagem contigo, em nome de Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que esse jovem saiu para longe para ser livre, mas estava preso, e vai desejar a comida dos porcos. Ei, meu irmão, isso é triste. O camarada que tinha tudo dentro da casa foi desejar algo que não devia. Entenda uma coisa: muitas vezes o diabo ele vai tentar te enganar, ele vai tentar burlar aquilo que é bom e aquilo que vale a pena. Ele vai te mostrar as melhores festas, as melhores baladas, os melhores namorados, namoradas, só para não te perder, só para você entender que talvez o lugar que você está é o melhor lugar para se estar. E não é. Pode ter certeza do que eu estou te falando que não é. Esse jovem, quando ele decide comer as bolosas dos porcos, eu entendo que ele já estava no último limite da vida dele, que ele já estava no último estágio da vida dele. Mas agora eu quero que você repita comigo. Muitas vezes, pastor, queremos aconselhar quem não quer ouvir, queremos ajudar quem não quer ajuda, e as pessoas elas escolhem suas próprias decisões do que obediência. E escolher suas próprias vontades vai te levar você a viver frustrações que você não precisava viver. Quem dera se todo mundo pudesse nos ouvir. Quem dera se todo mundo pudesse nos escutar. Só que a obediência é melhor do que viver a frustração de não obedecer à voz de Deus. E isso é um problema na igreja. O tanto de gente rebelde, mano. O tanto de gente que não quer obedecer, que não quer ouvir. Misericórdia. Aí depois a gente vai parar. Vai perguntar, poxa, irmão, desviou. Por quê? Não obedecia, fazia a vontade de Deus, fazia suas próprias vontades. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Está todo mundo me ouvindo, irmãos?
Glória a Deus, é bom sim. Vai colocar a mão, está quase. Está quase. A vida, ela nos ensina a forma mais difícil. Noites sem sonos, lutas existenciais dentro de nós que nós não conseguimos vencer, porque nós decidimos não obedecer a voz de Deus. E isso é ruim. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que talvez largou Jesus, talvez achou que a sua vida que você está vivendo é melhor, meu irmão. Cuidado, cuidado. Toda plantação tem a sua colheita. E o problema é que a gente nunca quer colher coisas ruins, mas a gente nunca olha o que está plantando. A gente nunca olha o que está fazendo no reino de Deus. Está brigando, está discutindo, está fazendo tudo que pode, o que não deve, e depois é que Deus faz o que Ele quer. Ele não vai fazer. Não vai fazer. Porque além de Jesus ser justo, Ele é fiel. Glória a Deus. Ele é misericordioso, né? Mas Ele te conhece. Ele sabe quem é você. Ele sabe que quando o culto acaba, quando você vai para casa, quem você é. Irmãos, chegar aqui e colocar uma roupa legal não me faz de mim um crente. Uma gravata, sem gravata, um terno, sem terno, com blazer, sem blazer, não me faz uma pessoa melhor. O que me faz uma pessoa melhor diante de Deus é obedecer e ter caráter diante do Senhor. Irmãos, é loucura. Saiu tudo do Espírito que eu ia pecado, está se tornando para outra coisa, e aguenta quem quiser. Depois eu e minha esposa vamos conversar no carro. Falei, Jesus, o que Deus tem? Sabe que tem comigo? Glória a Deus. Esse jovem não, ele vai levantar. Levantar-me-ei e voltei. Mas olha que interessante. Ele vai levantar e vai ter com o pai dele. E eu pergunto para a igreja, por quê? Se era um lugar que ele não gostava, se era um lugar que estava ruim, se era um pai que estava adorando ele e criando regra para ele, está indo fazer o que de volta? Está voltando para quê? Talvez, em algum momento, o seu servo deve falar, você não vai atrás de tal pessoa, não. Você não vai atrás, não, porque já me falaram que ele está gastando tudo que pode e deve. Está vivendo uma luta danada. Gastou todo o dinheiro, gastou toda a herança. Está quase morrendo, mas ele está lá. Está passando fome. Meu irmão, preste atenção. Você que é pai. Você que é pai agora, preste atenção. Quando nós ouvimos que nossos filhos estão passando por algum problema, qual que é a primeira reação nossa? Ir atrás. Salvar, ajudar, socorrer. Não é isso? Qual é o pai ou qual é a mãe que vendo o seu filho vivendo um problema, não vai lá para socorrer? Não vai lá para ajudar? Qualquer um de nós vamos fazer isso. Já viu quando nossos filhos adoecem? O desespero que é? A gritaria, principalmente as mulheres, uma gritaiada, só Deus, o desespero danado. Corre para o hospital. Mas espera aí. Para que pega e leva para o hospital? Porque leva para onde quem vai curar.
responde quem vai resolver o problema que está passando. Leva para quem tem autonomia e estudou para poder dar um remédio para aquela enfermidade acabar. Aí o camarada está na igreja, está firme com Jesus, vivendo uma vida tranquila, sai da igreja, sai do ministério, vai viver a vida absoluta, vai passar mal lá fora, vai ter problema. Em vez de vir para o hospital, vai para a balada, vai para onde não deve, vai fazer o que não deve. Para quê? Para ver se aquilo que ela está vivendo vai passar, vai melhorar. E o problema é que quando nós acordamos todos os dias, a nossa expectativa é ter um novo dia melhor, é ter uma nova vida melhor. E isso não acontece, porque não tem como viver bem longe da presença do Pai. Não tem jeito, não tem como. Meu irmão, talvez você não saiba, mas isso aqui é o hospital que o Senhor preparou para você nessa noite. Existem pessoas que estão aqui, que estão frustradas, porque os sonhos delas não concretizou. Existem pessoas que entraram aqui, que largaram Jesus por causa de algo que ouviram e não voltou mais. Se entristeceu com o pastor, se entristeceu com o bombeiro, porque estava olhando para o lado, estava preocupado com aquilo que o irmão estava fazendo, estava preocupado com os defeitos da igreja. Irmão, quando a gente começa a olhar para os defeitos dos outros, a gente tem que parar e olhar para os nossos defeitos. Jesus mesmo vai dizer: quando você olhar para o defeito do teu irmão, para o pecado do teu irmão, olha para você mesmo, começa a olhar o teu defeito. Ei, até parece mais, sabe por quê? Que existe um monte de pessoas perfeitas na igreja, que o tanto que não é dele. Não tinha nem que estar aqui, tinha que estar no céu. Tinha que estar no céu. Ei, você é perfeito, vai para o céu. Não é aqui o seu lugar. Aqui é o lugar de pessoas imperfeitas. Aqui é o lugar de pessoas que precisam. Aqui é o lugar de pessoas fracas. Aqui é o lugar de pessoas que precisam da graça e da misericórdia do Senhor.
não tem jeito mais não. Já falaram para mim, já falaram para vocês, isso aí não tem jeito. Está na droga, está na bebida, daqui a pouco, logo, vai ser preso ou vai morrer. Não tem jeito. Aí o Senhor está olhando no céu. Você pode até falar isso, mas você não conhece o Deus dele, o Deus da vida dele. Ele pode estar errado agora, pode estar se jogando agora, pode estar bebendo agora, pode estar prostituindo agora, mas logo, ele vai vir um culto como esse, para uma palavra como essa, para dizer: hoje é o dia de mudar, hoje é o dia de viver, hoje é o dia de voltar do Senhor. Meu Deus, irmão, estou acabando. Eu sei que vocês estão com sono aí, mas eu estou acabando. Em nome de Jesus. Me dá mais 5 minutos só. Preste atenção. O camarada está berrado. Todo arrebentado. Imagine o coração dele. Ele perdeu tudo que um dia ele não construiu. Ele perdeu o que não era dele. Você imagina a cabeça desse camarada? Eu acredito, a Bíblia não fala, eu falando. Eu acredito que esse cara, em algum momento na vida dele, ele pensou em se matar. Muitas vezes, irmãos, ansiedade, depressão, frustração nos fazem sentir isso, desejo de morrer, desejo de se matar para tentar resolver o problema que está vivendo. Tem pessoas que estão na igreja e que já não aguenta mais a luta que está passando, já não aguenta mais o que está vivendo, porque parece que tudo está errado, parece que o que está vivendo é ter uma mentira. A porta se fecha, é mandado embora do emprego, o filho morre, a doença bate na porta, tudo acontece. E a única coisa que a pessoa quer fazer é acabar com essa dor, é acabar com essa tristeza, com essa angústia. Eu acredito que esse camarada passou no coração dele em querer morrer, entregar a vida dele. Mas talvez por algum momento o Espírito Santo chegando pertinho dele e falando: não é tempo de morrer, não é tempo de se entregar, não é tempo de se entregar, não é tempo de morrer. Você não está entendendo, vou explicar melhor. Talvez você saia da tua casa pensando: se hoje o Senhor não falar comigo, eu entrego tudo, eu largo tudo, eu me mato
irei e vou ter com meu pai. Por que isso? Porque tem muitas pessoas que querem estar na casa, mas não querem estar com o pai. Não quer ter um relacionamento, só quer estar aqui. E o Senhor, essa noite, Ele convida você para um relacionamento, para mudar sua casa, mudar sua vida e mudar sua história, meu Deus. Então Ele se levanta e volta para ir ter com o Pai. Porque Ele não queria estar na casa, Ele queria estar com o Pai. Estar na casa é o segundo plano. Porque estar na casa não te garante você estar com o Pai. Tem tanta gente que está na casa só para arrumar problema e relação. Tem tanta gente que está na casa só para reclamar do que está acontecendo. Tem tanta gente que está na casa só para ver o defeito dos outros. Tem tanta gente que está na casa só para ver a palavra que você vai falar errada. Tem tanta gente que está na casa só para saber o que o instrumentista vai tocar errado. E a palavra está sendo pregada e não está tendo relacionamento com o Pai. Porque quem tem relacionamento com o Pai não tem tempo para olhar para o lado, não tem tempo para olhar defeito, não tem tempo para olhar problema. Isso só nos mostra que está na casa, mas não está com o Pai. Glória a Deus. Mas hoje muda essa história. Hoje muda essa história em nome de Jesus. Porque antes de você estar aqui, você tem que estar com Ele. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai levantar e vai voltar. Uma mensagem simples, irmão. Você ouviu 35 mil vezes. Amém. E eu acredito que o Pai está na sua casa esperando o filho voltar. Eu acredito nisso. Porque quando o filho saiu de onde ele estava para vir, o Pai já sabia há muito tempo que ele estava voltando. Só que tem um problema. Quando o filho volta, ele imagina o quê? No coração dele, a porta vai estar fechada, o pai não vai me receber, o pai não vai me ouvir, ele vai brigar comigo, não vai me aceitar. Sabe por que existe tanta frustração na igreja? Porque a gente tem batido na porta errada. A gente tem buscado portas erradas para poder bater. Porque quando a gente bate na porta certa, o Pai está ali para poder te receber. Só que tem um problema nisso aí, irmãos. Eu vou acabar agora. Imagine só. A Bíblia fala que ele vem. Quando o pai vê o filho, o que ele faz? Ele corre para poder abraçar, para poder beijar. O texto que nós lemos. E eu vou ler de novo. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E moveu-se de íntima compaixão. E correndo, o pai correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Sabe o que é isso? O Senhor tem pressa para poder vir até aqui. É decisão sua. Agora é com o Pai. Porque se você ouvir uma mensagem como essa, o Pai já está trabalhando no teu coração. Glórias. Já está trabalhando no teu espírito. Para que você possa sair daqui entendendo que o melhor lugar para se estar é na casa do Pai. Só que tem um problema nisso tudo. Imagine uma coisa. Se quando ele volta, ele achou o pai o beijou e o pai o abraçou. Mas se ele volta no caminho que ele sabia, na igreja que ele congregava, no lugar que ele ficava, aquele lugar não está aberto mais. Ou o pai já não está mais lá. Irmãos, o arrebatamento, ele é real e ele vai acontecer. Glória a Deus. A coisa é séria. Eu acredito que a maior decepção desse jovem não é ter perdido tudo de desejar comer comida dos porcos, não. Você virá um mendigo. A maior frustração desse camarada seria quando ele voltar e não achar o pai mais. E é isso que está
e amanhã eu volto para a igreja, porque o pai vai voltar amanhã, então eu volto para a igreja. Mas a Bíblia fala que nós não sabemos o dia que ele vai voltar. E pode chegar um dia que você decide voltar para o pai e essa igreja não vai estar mais aqui. E isso é um problema.